Não, eu acho que é uma estratégia, sim, do Roger. Acho que ele tem isso nas mãos, essa possibilidade. A gente viu isso, por exemplo, no Fla-Flu, né? O Luiz Henrique é um garoto, só que o Luiz Henrique não tem, por exemplo, a velocidade e muito mais. O Luiz Henrique não tem uma coisa que o Gabriel Teixeira tem, que o Roger já citou isso, né? Quando se refere ao Gabriel, né? O Biel, como o Roger fala, que é o 1 contra 1. O Gabriel Teixeira, quando vai para cima do adversário, ele tenta o drible, ele tenta a jogada individual. Já o Luiz Henrique não. O Luiz Henrique protege a bola, sempre procurando, né, a chegada de um companheiro para poder fazer um passe. Há uma diferença entre os dois e os dois são garotos. Agora, em relação ao Casares, eu acho que esse recorte a gente precisa analisar com mais tranquilidade. Por quê? O Nenê, primeiro, tem mais idade que o Casares. Ou seja, é um jogador, né, com mais idade, ou seja, né, tem mais experiência, né, até que o Casares, porque tem mais idade também. Então, assim, essa dificuldade dele, de repente, no decorrer do jogo, porque o jogo começa, ele está no mesmo nível que os adversários. Só que os adversários têm 25 anos, têm 26 anos. A intensidade do time adversário é muito grande. E talvez para ele, na medida que o jogo vai transcorrendo, ele não consegue manter o ritmo. Há uma queda. E quando o Casares entra, é o adversário que está mais cansado. E o Casares entra com mais o quê? Com mais facilidade. Consequentemente, o adversário mais cansado há mais espaços. Há mais espaço para tudo. Para dominar uma bola, para fazer um passe, para fazer um lançamento, para dar uma bola e chegar na hora da conclusão. Então, assim, é um recorte que a gente precisa ver com muito cuidado, essa comparação que se faz de rendimento do Nenê em relação ao Casares. Agora, eu acho que isso é muito bom para o Roger, que tem essa possibilidade. Só queria falar um pouquinho em relação ao Fluminense, né, do que o Prates mencionou. É verdade, é verdade. O Fluminense é hoje um time que cria dificuldade para o adversário. Agora, só lembrando o seguinte, e o Prates fez essa citação, Marcos Felipe fez algumas defesas boas no Fla-Flu, defesas difíceis. Teve um jogo da Liberta, que o Marcos Felipe faz uma defesa na última bola do jogo, salvo engano, contra o próprio Santa Fé. O Santa Fé lá no jogo de ida, né? Que o Marcos Felipe, inclusive, eu comentei esse jogo, foi eleito o craque do jogo. Quando o goleiro é eleito craque do jogo, a gente tem que avaliar a coisa com muito cuidado para fazer o seguinte: olha, esse time aqui é um time pronto. Eu acho que o Fluminense tem muitos recursos, tem muita qualidade, a fase do Fred é espetacular. Eu acho que o Fred hoje, ele é o nome do Fluminense na Libertadores, porque a gente viu já em jogos da Libertadores que o Fred é o cara que pede calma, que segura o jogo, que vai no ouvido do árbitro, né, que apita o jogo junto com o árbitro, ou seja, quer apitar o jogo. Então, assim, né, e sem falar nos gols que ele tem feito na competição. Então, o Fluminense é um time ainda em construção, porque o Roger acabou de chegar, mas já mostra bons valores, né, bons sinais. Entretanto, só lembrando, Marcos Felipe, goleiro do Fluminense, já foi destaque em alguns jogos. E quando isso acontece, acho que merece atenção.